Olá, meu nome é Marcelo Silva e nós vamos falar um pouco sobre climatização. E nós vamos falar hoje sobre elétrica, né, voltada para climatização, refrigeração. Vamos falar de algumas grandezas elétricas como potência, resistência, tensão, corrente elétrica. E nós vamos iniciar hoje falando sobre potência elétrica, né? O que é a potência elétrica? É a medida da quantidade de energia gerada ou consumida num circuito elétrico, né? Ou seja, está voltada diretamente para o consumo daquele componente, daquele circuito, né? Daquele equipamento. A sua unidade no SI é o Watt, né? Em homenagem a James Watt, que foi um engenheiro e matemático, né? Que entre muitas coisas ele aprimorou uma máquina a vapor. O seu símbolo é a letra W. E para se calcular a potência, né, para achar a potência de um circuito, como geralmente a potência é uma grandeza fixa, né, ou seja, não se altera, eu consigo achar através das outras unidades, como tensão, corrente, resistência. Então eu consigo achar a potência utilizando essas unidades. Um exemplo seria fazer o produto da tensão pela corrente, né? Por exemplo, se eu aplico uma tensão de 220 num circuito, 220 volts no circuito, e eu tenho uma corrente de 10 amperes, a minha potência nesse circuito vai ser de 2.200 watts, né? Porque 220 vezes 10 daria 2.200 watts. Lembrando que como a potência é uma grandeza fixa, a tensão e a corrente elas vão trabalhar inversamente proporcionais, né? Ah, o que é isso, Marcelo? Quanto maior eu aplicar uma tensão no meu circuito, menor vai ser a minha corrente. E vice-versa, né? Se eu aplico uma tensão menor, eu tenho uma corrente maior. Um exemplo, nesse mesmo circuito de 2.200 watts, se eu aplicasse uma tensão de 440 volts, eu teria uma corrente de 5 amperes. Ou seja, eu dobrei minha tensão e dividi minha corrente ao meio. Se eu pego esse mesmo circuito agora e aplico uma tensão de 110 volts, eu teria uma corrente de 20 amperes. Ou seja, 20 vezes 110 também daria os mesmos 2.200 volts, 2.200 watts, né? Então eu vou estar trabalhando sempre com a tensão e com a corrente e a minha potência é fixa, não vou alterar minha potência. Então, de acordo com a tensão que eu aplico, eu vou gerar uma corrente, seja ela mais alta ou mais baixa. Então, quanto maior minha tensão, menor vai ser minha corrente, e vice-versa, nesse mesmo circuito. Também posso achar a potência através de resistência, tem várias formas de trabalhar, de achar a potência num circuito, né? Por exemplo, num sistema de ar-condicionado, geralmente nas placas de identificação vem mostrando essa potência em quilowatt-hora, né? Lembrando, quando você tem a letra K ao lado da unidade, eu estou multiplicando essa unidade por 1000. Ou seja, um circuito lá que eu tenho lá de 3,5 kW, ele tem 3.500 watts, né? Ou se ele tem 7 kW, ele tem 7.000 watts, e assim sucessivamente. Então, toda vez que eu tenho uma letra K, eu estou multiplicando essa unidade por 1000. Ou se eu tivesse uma letra M, por exemplo, eu estaria multiplicando por, por 1 milhão, né? Seria megawatt, né? Tem gigawatt também, então tem outras unidades derivadas ali do watt, né? Que eu acho o cálculo multiplicando ali por 1000, por 1 milhão. Então, no ar-condicionado ele vai te indicando quilowatt, mas se na tua plaqueta lá, na placa de identificação, não tivesse identificado a potência em quilowatt, por exemplo, estivesse em BTUs, para cada 12.000 BTUs, equivale também a 3,5 kW. Então, se o teu equipamento estivesse indicando somente, não estivesse indicando em kW, somente em BTU, você poderia também identificar, converter essa unidade para kW. Se eu tenho um equipamento de 36.000 BTUs, por exemplo, equivale a 10,5 kW. Ou se tivesse, por exemplo, em quilocal, para cada 3.000 quilocal, aproximadamente, equivale também a 3,5 kW, né? Se o teu equipamento tivesse em TR, por exemplo,
para cada TR, né? São 3,5 kW também. Então você consegue fazer essas conversões de unidade para achar o teu quilowatt e fazer o cálculo. De repente eu preciso calcular um disjuntor de uma máquina, ou um contator, ou um relé térmico, por exemplo, e eu preciso dessa corrente desse circuito. Eu pego a potência, né, mesmo se não tiver ali em quilowatt, eu converto essa unidade para quilowatt. Eu tenho, por exemplo, eu tenho agora lá, eu sei que o equipamento lá é 24.000 BTUs, 220. Então vou pegar lá, 24.000 equivale a 7 kW, ou seja, 7.000 watts. Divido 7.000 watts por 220, acho minha corrente do meu circuito. E aí eu calculo meu disjuntor, minha chave contator ou qualquer componente que eu queira calcular. Então, esses cálculos de potência é muito importante para você achar as outras unidades, porque se eu tenho duas unidades, se eu tenho duas grandezas, eu consigo achar a terceira grandeza, né? Por exemplo, eu não tenho a potência, mas eu tenho a corrente e a tensão, eu multiplico ali a tensão pela corrente e acho a potência. Eu quero achar a tensão, o equipamento não está me dizendo qual a tensão, mas eu tenho a potência e a corrente, eu divido a potência pela corrente e acho a tensão. Eu preciso achar a corrente, eu tenho a potência e a tensão. Pego a potência e divido pela tensão e acho a corrente. Então, quando eu tenho sempre duas grandezas, eu consigo achar a terceira. Isso aí é importante para eu conhecer lá, fazer os cálculos, né? Igual eu já falei dos componentes. Ou, por exemplo, se o meu cliente ele quer saber, Marcelo, quanto que esse equipamento aí consome aí, quanto que a concessionária vai me cobrar mais ou menos, para me ter uma noção de valores cobrados pela concessionária e fornecedora de energia. Por exemplo, um cálculo rápido, eu tenho um equipamento de 7 kW, por exemplo. Eu vou pegar a potência desse equipamento, 7, vou multiplicar pelas horas de trabalho dele. Por exemplo, o equipamento ele vai trabalhar em torno de 10 horas por dia. Ele vai trabalhar em torno de 20 dias por mês. Então eu vou calcular a potência do equipamento, que é 7, vezes o número de horas, que é 10, vezes os dias, que são 20 dias. E multiplico pelo valor do quilowatt-hora cobrado pela concessionária. Então eu tenho mais ou menos um cálculo, né, uma média, né, porque eu não consigo ser exato, porque o ar-condicionado, por exemplo, ele não vai funcionar 100%, né? Ele vai ter desarme de temperatura, e dependendo do equipamento, se for um inverter, por exemplo, ele vai ter uma redução ali na frequência, então ele nunca vai estar trabalhando 100%, ele vai ter o desarme dele, então essas 10 horas não vão ser 10 horas na verdade, mas é só para ter um cálculo de média, né? Então você consegue fazer um cálculo aí, por exemplo, se o equipamento fosse 10 kW, eu multiplicaria 10 vezes o número de horas, que seria 10 também, seria 10 vezes 10 dá 100, vezes 20 dá 2.000. Então seria 2.000 vezes o quilowatt-hora cobrado pela empresa. Vamos supor um exemplo, se é 50 centavos, se é R$ 1, por exemplo. Se fosse R$ 1 o quilowatt-hora, seria 2.000 vezes 1. Daria R$ 2.000 de valor. Isso é um cálculo rápido, né? Para você saber calcular, até dar uma estimativa para o teu cliente, sabe? Passar algumas informações, se o teu cliente quiser saber sobre consumo, ou até mesmo para você, né? Porque de repente você quer saber mais ou menos quanto que é o teu consumo mensal na tua casa. Eu vou pegar esses somatórios de todos os equipamentos. Meu chuveiro ele é 5,5 kW. Então eu ligo ele 2 horas por dia. Então, 30 dias no mês. Então eu consigo fazer esses cálculos também em cima do meu consumo ali, dos meus equipamentos dentro da minha casa também. Ou dentro da minha casa ou para o meu cliente. Então, eu sabendo fazer esses cálculos de potência, eu achar essas potências, eu consigo fazer esses cálculos também. Entendeu? Esses cálculos são muito importantes, até mesmo em termos de consumo, em termos de equipamento, entendeu? Então eu consigo fazer essa análise, né? E como eu falei, a potência ela sempre é fixa, né? Eu vou alterar somente a tensão em cima do meu circuito.
E um exemplo dessa potência fixa são os motores elétricos. E eu posso ter o mesmo motor, né, trabalhando com quatro tensões diferentes, né? Eu só vou mudar, claro, o fechamento das bobinas para receber essa tensão. Eu posso ter um motor trifásico que trabalha com a tensão de 220, 380, 440, 760. Eu só vou trabalhar ali com os fechamentos de bobina, né? Que, claro, eu não vou usar o mesmo fechamento para todas as tensões. E posso também ter um motor monofásico também, 220, 127 também, que eu vou também mudar o fechamento de bobina para receber essas tensões, mas a potência ela continua a mesma, né? A potência no motor não vou mudar. Geralmente a potência no motor ali vem até especificando em CV, em HP, né? Que são as outras unidades de potência também, que nós que se equivalem ao watt também, né? Porque um CV é 735 watts, um HP é 746 watts, então elas praticamente se equivalem, né? Quase o mesmo valor. O CV é cavalo vapor, o HP é cavalo de potência, né? Então com o mesmo motor eu consigo trabalhar com quatro tensões, entendeu? Então esse é um exemplo de potência fixa, né? Que não se altera, e só altera aí a tensão e vai alterar a corrente também. Como eu já falei, você vai aumentando a tensão nesse motor, a corrente dele vai diminuindo. Então, a tensão, quando eu aplico uma tensão de 440, ela vai ser bem menor do que a tensão de 220. Então, esse é o exemplo da potência fixa, né? Seriam os motores elétricos também, o mesmo motor para vários níveis de tensões. Então, espero que seja útil esse vídeo. Eu sei que é um assunto muito extenso, mas isso é só alguns exemplos, né? Só o início da potência elétrica. Potência envolve muitas coisas, mas isso é só uma explicação básica, né, do que seria a potência elétrica aí. Espero que todos tenham gostado e um grande abraço a todos aí. Até a próxima.